Antes da criação do mundo, o que aconteceu antes da criação? 1 Pedro 1:20 diz que ele foi conhecido antes da fundação do mundo, mas foi manifestado nos últimos tempos por amor a vocês. Gênesis documenta o início da criação na história humana, mas não aborda os eventos da eternidade passada, pois Moisés optou por omiti-los. Antes da criação da humanidade no mundo material, existia uma história independente da criação. Deus existia antes do conceito de energia, tempo, espaço e do universo serem falados à existência. O restante das Escrituras fornece algumas pistas sobre a história da eternidade passada que precedeu a vida humana. Antes da criação da terra estava Deus, e Deus tinha majestade com seu Filho. Jesus explicou quem ele era antes da criação do mundo. Jesus compartilhou muitos mistérios conosco, incluindo eventos antes da criação. A oração que Jesus fez em João 17 é um dos capítulos mais significativos na Bíblia, sendo considerada a mais poderosa já feita pela maior pessoa que já existiu. Através dessa oração, podemos sentir a pulsação de Jesus enquanto ele ora ao seu Pai. A Bíblia contém muitas orações notáveis, e embora admiremos as orações de Salomão, Abraão e Moisés, essa oração em particular se destaca como a mais notável registrada na Bíblia. Jesus falou sobre o esplendor e a grandeza que ele compartilhava com Deus Pai antes da criação do mundo. João 17:1. Jesus disse estas coisas e, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica a teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti, assim como lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que a todos os que lhe deste, ele dê a vida eterna. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me confiaste para fazer. Agora, pois, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Antes da criação da terra estava Deus, e Deus tinha majestade com seu Filho. O livro de Gênesis começa com a criação do homem e outras criaturas, mas é evidente que Deus não estava começando ali. De acordo com a Bíblia, Deus estava presente desde o início, quando o universo foi criado. Segundo a Bíblia, Deus existia antes da criação do universo. Ele é descrito como um ser eterno que sempre existiu e sempre existirá, apoiado por vários versículos em toda a Escritura. Em Gênesis 1, a palavra Deus é substituída por Elohim, e cada toque amoroso que ele concedeu servia para glorificar a Deus Pai. Em seguida, lemos: Eu terminei a obra. Jesus, com confiança divina e segurança, viu o trabalho na cruz como algo já concluído. Jesus pediu ao Pai que o glorificasse com a mesma glória do Pai. Esta foi uma oração de total dependência de Deus Pai, não de independência. Muitos indivíduos suplicam por louvor e atenção, mas sua súplica por glorificação é muito diferente do padrão de Jesus a seguir em nossas próprias vidas de oração. No final, vemos Jesus em sua glória novamente no livro do Apocalipse. No livro do Apocalipse, João foi incumbido de documentar as coisas que ele tinha visto. João vê um poderoso Jesus que não se compara a nenhum homem comum. Apocalipse 1:12 diz: E virei-me para ver quem falava comigo. E voltando-me, vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem, vestido de uma roupa tal que lhe chegava aos pés, e cingido à altura do peito com um cinto de ouro. Esta descrição de seus olhos é semelhante à narrativa que temos de um anjo no livro de Daniel. João ficou maravilhado após ver esta incrível visão. Mesmo os 3 anos que João viveu na terra com Jesus não o prepararam adequadamente para o momento em que Jesus apareceu a ele em sua majestade celestial. Naquele momento, João percebeu o poder divino e a majestade que Jesus abriu mão enquanto estava na terra. Filipenses 2:7. Mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. E, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou,
tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. João 6:1 e o livro de Jó. No livro de Jó, há um homem rico chamado Jó que vivia na terra de Uz com sua extensa família e vastos rebanhos. Jó é conhecido por ser íntegro e reto, sempre lutando para viver uma vida moral. Ele mantém uma relação disciplinada com Deus. No entanto, Jó logo perde todas as suas posses e sofre muito. Este sofrimento afeta Jó, tornando-o amargo, ansioso e temeroso. Jó deseja confrontar Deus e protestar. Eventualmente, Deus intervém na situação de Jó. Gênesis 6:1. Ora, aconteceu que quando os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então, disse o Senhor: Não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Porém, os seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, e elas lhes deram filhos, estes foram valentes, varões de renome, que foram desde os tempos antigos, varões de fama. Mas quem eram esses filhos de Deus? Tanto o judaísmo pré-cristão quanto a igreja primitiva sustentavam que os filhos de Deus eram seres espirituais que se casaram com as filhas de todos os homens. Como resultado, os filhos de Deus devem ser seres não humanos de algum tipo. O contexto implica que os nefilins eram a prole resultante de seres espirituais em humanos. Os nefilins, ou caídos em Gênesis 6:4, são personalidades misteriosas, os varões valentes de renome. O texto não explica como os nefilins chegaram lá. Os nefilins estavam na terra naqueles dias, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens e lhes deram filhos. Embora muitos acreditem que os filhos de Deus viram as filhas dos homens, é mais preciso ver os filhos de Deus como demônios, anjos em rebelião contra Deus ou homens unicamente possuídos por demônios, e as filhas dos homens como mulheres humanas. Judas 6 também explica o que Deus fez com esses anjos malignos. E há anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Judas 6 também explica o que Deus fez com esses anjos malignos. E há anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Isso explica o que Deus fez com esses anjos malignos. Segundo Mateus 25:41, então dirá também a os que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Em outras palavras, o inferno nunca foi destinado a uma única pessoa, embora Judas e outros certamente acabarão lá no final. Satanás e os anjos caídos eram os destinatários pretendidos do inferno. O inferno foi criado no céu como uma punição final para os líderes da grande rebelião. Mas o Senhor permite que outros nas nações que ele julga vão para lá também por causa da escolha, do livre-arbítrio e da vontade de Deus. Satanás é um criador infinito em seu trabalho. Não importa quão astuto, ardiloso ou poderoso Satanás se torne em sua rebelião contra Deus, ele nunca será capaz de igualar o poder daquele que o criou. Em outras palavras, nenhum ser angelical, seja caído ou justo, pode competir com o poder e a força de Jesus. Por outro lado, subestimar o poder de Satanás é um erro igualmente perigoso. Ele não é mais forte do que Deus, mas é mais forte do que você. Por milênios, Satanás tem concebido planos sombrios e malignos. Uma guerra espiritual está ocorrendo agora que afeta a todos no planeta. É um choque entre dois reinos. Um liderado pelo Deus Todo-Poderoso, o Príncipe da Paz, enquanto o outro é liderado por Satanás, o Príncipe das Trevas. Um mundo espiritual nos cerca, muito mais populoso, poderoso e engenhoso do que o nosso próprio mundo visível de seres humanos. Espíritos, tanto bons quanto maus, atravessam nosso meio. Eles se movem de um lugar para outro com velocidade e silêncio.
Eles vivem nos espaços ao nosso redor, consagrados, separados para um propósito, dirigidos por amor e sem culpa diante dele. A carta que Paulo escreveu aos Efésios é diferente de muitas de suas outras cartas encontradas no Novo Testamento. Assim como Romanos, Efésios não foi tão projetado para abordar preocupações em uma igreja específica quanto para esclarecer alguns dos grandes princípios que percorrem todo o Novo Testamento. Se a carta aos Romanos se concentra mais no trabalho de Deus no cristão individual, Efésios inclui as maiores bênçãos e responsabilidades do corpo de Cristo. Efésios 1:3 diz: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda a bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. A maior bênção de todas é que Deus nos escolheu. Efésios 1:4. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, nos predestinando para a adoção como filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Isso pode significar que ele os escolheu para o discipulado ou para a frutificação. Ele separou os discípulos para a missão futura. Devemos ir e dar frutos. Frutos podem significar as graças da vida cristã, como amor e paz. Também pode indicar a salvação de almas para o Senhor Jesus Cristo. Ambos estão conectados de maneira muito significativa. Não podemos trazer o segundo tipo de fruto até que tenhamos primeiro conseguido trazer o primeiro tipo de fruto. A conexão íntima e autoconfiante com o Pai. Sob a lei romana, quando a adoção era completa, ela era completa de fato. A pessoa que tinha sido adotada ganhava todos os direitos de um filho legítimo em sua nova família, mas perdia todos os seus direitos em sua família anterior. Após a adoção, ele era considerado um indivíduo totalmente diferente pelo sistema legal, pois estava recomeçando com a nova família. Todas as dívidas e obrigações associadas à sua família anterior eram canceladas, como se o demônio e nossas naturezas pecaminosas, Efésios 2:2, nos quais outrora andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Efésios 2:10 diz: Pois somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazer boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Isso significa que Deus nos criou para realizar certas obras que Ele planejou de antemão. Essas obras não são obras humanas comuns, mas sim obras que Deus planejou para nós realizarmos antes mesmo de nascermos. Deus tem um plano específico para cada um de nós. Ele nos criou com um propósito definido. Ele nos deu dons e talentos especiais para cumprir esse propósito. O problema é que muitos de nós não percebemos isso. Muitos de nós passamos a vida toda sem descobrir o propósito para o qual fomos criados. E isso é uma tragédia. Porque, quando não vivemos de acordo com o propósito para o qual fomos criados, estamos desperdiçando nossas vidas. Estamos vivendo abaixo do nosso potencial. Estamos negando ao mundo os dons e talentos que Deus nos deu. Estamos nos privando da alegria e satisfação que vem de cumprir o propósito para o qual fomos criados. A boa notícia é que nunca é tarde demais para descobrir o propósito para o qual fomos criados. Deus ainda tem um plano para cada um de nós. Ele ainda tem coisas incríveis planejadas para nós fazer. Tudo o que precisamos fazer é abrir nossos corações e mentes para ouvir a voz de Deus e seguir a direção que Ele nos dá. Se fizermos isso, podemos ter certeza de que encontraremos o propósito e significado que estamos procurando. Então, se você ainda não descobriu o propósito para o qual foi criado, eu o encorajo a começar a buscar a Deus hoje. Peça-lhe para lhe mostrar o propósito para o qual você foi criado, e Ele o guiará em direção a ele. Lembre-se, você foi criado por um motivo. Você tem um propósito divino. E quando você descobrir e começar a viver de acordo com esse propósito, experimentará uma paz, alegria e satisfação que nunca imaginou ser possível. Por isso, não espere mais.
Comece sua jornada de descoberta hoje e veja a incrível vida que Deus tem planejada para você. Amém.